Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui, estamos reunidos para fazermos esse Evangelho no Lar juntos. Mais uma vez agradecido pela oportunidade de aqui poder contribuir de alguma maneira para a Casa Espírita. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 151 do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, e os comentários de Emmanuel. E o capítulo se chama Maledicência. Mas antes que a gente fale disso, eu convido vocês então a fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos, realizando esse culto. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, pelo dom da vida, pela possibilidade de estarmos vivendo nesse momento de tantas dificuldades para o nosso planeta. Agradecemos pela força, coragem e fé que nos dá a todo momento e continuamos pedindo a sua ajuda para que a gente não desista, que a gente se fortaleça cada dia mais e que a gente consiga vencer os obstáculos que são nossas provas, nossas expiações, para que cheguemos no plano espiritual no dia aprazado, com o espírito mais límpido, mais puro, mais tranquilo, com a sensação da missão cumprida. Pedimos também, Senhor, que as vibrações dessa prece se estendam por todo o nosso planeta, especialmente naquelas regiões de guerra, regiões de fome, de miséria, de frio ou de calor absurdo, naquelas regiões onde se encontram espíritos sofredores no umbral, também nos presídios, em todos os locais de sofrimento. Nós te rogamos a luz e a sua paz, e que possamos também aprender com o estudo de hoje e utilizá-los no nosso dia a dia. Se conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, depois dessa prece, nós vamos ler aqui um capítulo muito importante. O próprio nome já diz, maledicência. E aí é algo que é difícil de comentar, porque todos nós, infelizmente, já caímos nesse mal. E Emmanuel vai comentar a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11, em que ele diz: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha só o puxão de orelha que Tiago dá aos hebreus, especialmente aos judeus naquela época que já tinham se convertido ao cristianismo. Tiago permaneceu em Jerusalém, juntamente com Pedro, na casa do caminho, onde ele ajudava várias pessoas na sua maior decadência moral e física. E ele manda essa carta então para esses hebreus, esse pessoal lá da Palestina antiga, que tinham se convertido ao cristianismo. E ele chama a atenção, olha para você ver, a maledicência, que é um nome bonitinho para fofoca, ela já acontecia desde aquela época e sempre aconteceu, porque é algo muito forte em nós falarmos mal do nosso próximo. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente fala mal de alguém, a gente se coloca acima dele. E isso faz com que o nosso orgulho pulse por dentro. Então, falar mal, a maledicência ou fofocar, a gente raramente fofoca algo bom de alguém. É sempre algo ruim, porque aquilo inconscientemente você está dizendo: eu não faço aquilo que fulano faz, eu sou melhor, não é? Essa é a grande questão. Mas vamos ver o que Emmanuel diz. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias.
atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procure a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus, para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil, que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sova semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Olha só o que Emmanuel nos diz. Voltando aqui na carta, nessa passagem de Tiago, ele fala o seguinte: quem fala mal de um irmão, fala mal da lei. Gente, o que é a lei? Quem é a lei? A lei é Deus. São as leis divinas, as leis naturais, as leis imutáveis do universo. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal de uma criação de Deus, de uma criatura. Consequentemente, como diz Tiago, você já não mais obedece ou observa a lei. Você passa a julgar, então você se coloca na posição de Deus. Esse é o nosso grande problema. Aliás, o mal é exatamente isso. É quando nós, seres humanos, nos colocamos no lugar de Deus e nós então tentamos assumir as funções que são de Deus e sem que nós tenhamos a menor condição de realizá-las. Então, nesse momento, a gente se torna orgulhoso e egoísta, que são as duas grandes chagas da humanidade. E através do orgulho e do egoísmo, nós então fazemos todas as nossas maldades do dia a dia, incluindo a maledicência. Isso dói, gente. Eu acho que falar do Evangelho não é simplesmente algo que a gente deve se emocionar o tempo inteiro, e chorar, e ajoelhar, e isso é muito bom, é louvável. Mas o Evangelho, quando ele realmente bate na gente, é para doer, é um chute na canela. Porque a gente começa a se colocar no lugar, né? A gente para de falar, nossa, enquanto eu estou lendo a maledicência, eu já estou pensando no fulano que é muito fofoqueiro. Não, a gente tem que pensar na gente. Nós somos maledicentes. Todos nós, todos, sem exceção, já falamos mal de alguém. Todos. Nós já utilizamos desse artifício sombrio e tóxico para diminuir uma pessoa. E quando a gente faz isso, a gente se torna uma pessoa tóxica, uma pessoa tola, como diz Emmanuel. E o mais grave disso, ele nos diz: estamos a um passo de grandes desventuras íntimas. Não existe outra forma a não ser a desventura quando a gente se mantém nessa condição de maledicente, né? Então a gente tem que sempre procurar, né, como diz também aqui Emmanuel, nos momentos de crise, né, em que a gente se vê numa posição em que devemos comunicar algo, né? É muito comum, por exemplo, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, uma resposta que São Luís dá a uma pergunta de Kardec, né? Quando que a gente deve expor o mal de uma outra pessoa? Então São Luís diz: normalmente a gente tem que evitar de expor o mal, mas esse mal, a exposição desse mal se torna necessária quando muitas pessoas serão beneficiadas por conta disso. E mesmo quando você vai expor um determinado mal, tem que ser feito com muito cuidado, sem aquele artifício, sem aquela artimanha, aquela sutileza de malícia. Não é sem isso. Ela tem que ser algo muito bem pensado, porque o objetivo não é destruir a vida de uma outra pessoa.
mas assim salvar a vida de outras que estão sendo prejudicadas por aquele indivíduo, de alguma maneira. Esse é um exemplo. Mas a gente precisa ter sempre em mente que quando essa situação aconteça com a gente, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar em Jesus, que Ele é o nosso modelo e guia. Quando a gente pensa, questiona algo, será que isso está certo? Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando em fazer é correto? Então, qual que é a melhor sugestão, a melhor dica? É pensar assim, e se fosse Jesus, o que Ele faria? Não é? A gente não tem que pensar, e se fosse o palestrante tal? E se fosse o padre fulano de tal? E se fosse o pastor tal? Não. O que Jesus faria? Aí a gente tem uma ideia, né, do que deveria ser o nosso comportamento. Então por isso que Emmanuel diz, quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do Mestre, solucionando a claridade da sua luz. Que luz? A luz de Jesus. Solucionar o problema baseado em Jesus, na claridade que Ele trouxe para a gente. Né? Mas que nunca se instalem na sombra, a distância um do outro. Ou seja, a gente não fala na cara do outro. Quando a gente fala mal de alguém, a gente fala longe. Pelo menos a maior parte de nós. Né? A gente fala para um terceiro. É por isso que ele está falando. A distância de um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Não é? Então, quando a gente não tem condições de resolver o problema com o desafeto ou com aquela pessoa que está causando essa situação, que a gente então não saia, vire as costas e comece a falar mal dela para os outros. Não é assim, não é? E outra coisa, gente, muitas pessoas vêm falar mal de outras pessoas para nós. Nós podemos ser os terceiros, nesse exemplo que eu citei. E qual deveria ser a nossa conduta? Então a primeira coisa é tentar olhar para aquele indivíduo que está sendo julgado, né? Porque a maledicência nada mais é do que um julgamento daquela pessoa. Aquele indivíduo que está sendo colocado ali no tribunal, no nosso tribunal, a gente tem que olhar com indulgência. O que é a indulgência? É olhar com doçura. Porque todo ser humano aqui na Terra, por pior que ele pareça ser, ele é um filho de Deus. Ele tem na sua consciência instalada, né, o amor de Deus. Então, a gente tem que tentar captar ou capturar as melhores condições, as melhores virtudes daquela pessoa. E ali você coloca então na balança. E aquela pessoa que vem falar mal de você, de outra pessoa para você tem duas opções. Uma, trela para aquilo. Né? E aí você começa aquele ciclo vicioso, um falando mal do outro, aquele negócio só vai virando uma bola de neve. A segunda opção, o que Jesus faria? Nesse momento, Jesus se calaria. Ou então ele falaria o seguinte: atire a primeira pedra quem não tem pecados. Já pensou? Já pensou você chegar para falar mal de alguém, para uma outra pessoa, e ela olha para você e fala assim: olha, atire a primeira pedra quem não tem pecados. Hein? Como seria isso? Então é assim que a gente tem que agir. É assim que Jesus agia. Como foi? Não é? Com a mulher adúltera. Exatamente isso. O que aquelas pessoas fizeram? Pegaram aquela mulher em ato de adultério e começaram a julgá-la. Ali ela se expôs aquela mulher a Jesus. E Jesus atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Pronto, acabou com tudo, sem violência, sem nada. Né? Então é assim, gente, que a gente precisa conduzir melhor a nossa vida. A maledicência é um exemplo de um vício que nós temos, um vício moral, mas isso serve para tudo. Então que a gente possa sempre colocar Jesus no leme, né? Na nossa direção, para que Ele nos conduza a tomar as melhores decisões, que
farão com que a gente realmente cresça com essa oportunidade única que estamos tendo de estarmos encarnados nesse momento de transição. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e ilumine. Uma excelente noite, espero que tenha contribuído. Até a próxima.